95, nesta manhã de quarta-feira, dia 8 de fevereiro do ano 2023. Agora tem um quadro check-up no rádio, aqui no nosso Panorama 95. Hoje com a participação do Dr. Enio Lobo, médico otorrino. Manda para cá a sua pergunta, nosso WhatsApp 992053030 está no ar. Panorama 95 apresenta check-up no rádio. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia, Geraldinho, e bom dia a todos os ouvintes. Nosso tema de hoje aqui no nosso programa é câncer de laringe. E aí, doutor Enio? Tema sempre atual e sempre importante. O câncer de laringe é bastante incidente, é bastante prevalente. Tem uma incidência relativamente alta quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, quer dizer, nessa região de toda a cabeça, de todo o pescoço. O câncer de laringe é um dos que tem maior incidência. Ele representa pelo menos um quarto, 25% desses cânceres dessa região. Então, daí você já tem uma ideia que é um câncer de bastante importância. Câncer de laringe, na maioria das vezes, ele é bastante agressivo, mas se bem acompanhado, se bem tratado, tem uma chance muito boa de solução total do problema. Comete principalmente homens, é muito mais comum nos homens do que nas mulheres, principalmente por um fator determinante, o fator de risco. O fator de risco mais importante para o câncer de laringe é o fumo, é o hábito de fumar, é o tabagismo. Esse aí disparado é o hábito mais importante. Eu já vi muito câncer de laringe no meu consultório, com certeza mais de 100. Não lembro de nenhum paciente que não tivesse histórico de fumo, de tabagismo. Para você ver como é alta a importância do fumo para esse tipo de câncer. O segundo fator de risco mais importante é o etilismo, é o abuso de bebida alcoólica. O consumo excessivo de bebida alcoólica também é um fator de risco importante para o câncer de laringe. Quando associado às duas coisas, o tabagismo e o etilismo, esse fator de risco ele é potencializado ao extremo. Então, é um risco muito alto de desenvolver câncer de laringe nas pessoas que têm esses dois hábitos em conjunto. A sintomatologia, quais são os sintomas do câncer de laringe? Esse é um fator importante. O mais comum deles, rouquidão persistente. A pessoa começa com aquela rouquidão, vai evoluindo, não melhora. A tendência dessa rouquidão é sempre se manter estável ou ir piorando. Às vezes, dor da deglutição, que não é muito comum, a pessoa vai engolir e sente dor, que não é tão comum. Pigarro, ficar pigarreando direto na garganta sem causa aparente, alguma dificuldade para engolir. São sintomas menos frequentes, mas podem acontecer também. Perda de peso, sem causa aparente. A pessoa está perdendo peso, não sabe por quê. Quando tem algum sintoma laríngeo associado, que seriam principalmente a rouquidão, é um sinal de alerta. E o surgimento de nódulos no pescoço. A pessoa passa e sente aquele carocinho no pescoço, principalmente também quando associado a algum sintoma da laringe, principalmente a rouquidão. Então, qualquer um desses sinais aparecendo e persistindo, não é aquela rouquidãozinha de um dia, dois, uma gripe, a pessoa fica rouca, logo melhora, que chama atenção, não. É aquela rouquidão persistente. 7 dias, 15 dias, 20 dias e nada de melhorar. Nesses casos, tem que sempre procurar um atendimento médico para ver qual a causa dessa rouquidão. Como é feito o diagnóstico do câncer de laringe? O câncer de laringe tem que ser feito inicialmente um exame chamado laringoscopia. A laringoscopia é como uma espécie de endoscopia da garganta. A pessoa vai ver através de uma fibra óptica essa região que não é visível a olho nu, de uma forma direta. Então a gente tem que recorrer a esse exame, ver como é que está a região da laringe. E em caso de presença de qualquer lesão suspeita, aí deve-se proceder à biópsia dessa lesão. A biópsia vai nos dar a informação da natureza daquela lesão, de que tipo de lesão é aquela, o que é que causou o surgimento daquela lesão. Se for confirmado o diagnóstico de câncer, aí tem que ser feita uma investigação mais ampla para fazer o estadiamento do tumor, quer dizer, ver se ele está localizado só naquela região, se já tem invasão regional ou mesmo à distância. Então, esse estadiamento é que vai determinar o prognóstico. Obviamente, quanto menor o estadiamento, quanto mais localizado for o câncer, melhor o prognóstico, melhor a perspectiva do paciente ser curado. Por isso que eu digo, a importância de se fazer o diagnóstico precoce é enorme. A pessoa que tem qualquer sintoma desse, que procura precocemente o médico, que faz um diagnóstico precoce,
tem uma ótima chance de cura plena, cura total. As pessoas que demoram nesse diagnóstico, o risco de evolução ruim é muito maior, lógico. Então, aqui a gente chama atenção exatamente para isso. Diagnóstico precoce é fundamental. Agora, dá para identificar, por exemplo, alguns sinais fáceis de que você pode estar com câncer de laringe, além da rouquidão? Não. Externamente, você olhar externamente, não é fácil de você identificar um câncer de laringe. Tanto é que a gente, para fazer o diagnóstico, tem que recorrer à laringoscopia, porque como é um órgão interno, a laringe, não se vê do meio exterior, a gente só olhando o paciente não consegue ver, não é fácil diagnosticar não. Por isso que eu chamo atenção a isso. Apresentou sintomas, o mais comum deles é a rouquidão, mas qualquer sintoma em garganta, você sentiu sintoma em garganta ou notou qualquer nodulação na região do pescoço, procurar investigar, porque principalmente naquelas pessoas que são grupo de risco, são fumantes, são etilistas crônicos, que bebem muito, existe um potencial, não digo alto, mas um potencial que tem que ser considerado para o câncer de laringe. Quem nunca fumou na vida, porém convive com fumantes, pode também ter câncer de laringe? Pode também. De laringe, especificamente, eu nunca vi. Paciente meu, eu nunca vi. Mas já vi câncer de língua e de boca em pacientes não fumantes que conviviam com pacientes fumantes. Então, o fumo passivo também é um fator de risco. Obviamente, muito menor. A incidência de câncer nessas pessoas é muito menor do que naquelas que fumam. Eu sempre digo, o câncer de boca, o câncer de língua, o câncer de garganta como um todo, seja da faringe ou da laringe, o principal fator de risco é o tabagismo, o fumo. Quase sempre está correlacionado com o cigarro, com o fumo. O ouvinte pergunta aqui se coceira na garganta constantemente pode ser sinal de câncer de laringe. Não, coceira não é um sintoma comum para câncer de laringe, não. Coceira é mais comum para faringite alérgica, esse tipo de coisa. De qualquer forma, se é uma coisa constante, eu acho que ele deve procurar fazer uma avaliação sim, tirar a dúvida, ver o que é que está causando isso e tratar. Mas não é um sinal de alerta para câncer de laringe, não. Então, o que seria uma rouquidão fora do normal, por exemplo? Principalmente a persistente. Não é Quantos dias? O que conta não é a intensidade, entendeu? O que conta aí, muito mais do que a intensidade, é a persistência. Eu sempre digo, acima de 15 dias tem que investigar. Passou 15 dias rouco, continua rouco, dá uma investigada. Pode não ser nada demais, pode ser um simples laringite, pode ser coisas menos importantes, como um nódulo vocal, que é o famoso calo, pode ser um cisto na corda vocal, mas também pode ser um câncer. Tem cura o câncer? Dependendo do estadiamento, sim. É como eu disse, quanto mais precoce, maior a chance de cura mesmo total. A gente, quando tem um diagnóstico precoce, essa possibilidade de cura é alta. Quando o diagnóstico é tardio, essa possibilidade cai muito e às vezes é sem chance nenhuma praticamente, quando a gente vai fazer um diagnóstico muito tardio. Existem sequelas que são irreversíveis com relação ao câncer, por exemplo? Existem. Aí vai depender também do estadiamento do tumor. As lesões menores podem ser tratadas de forma menos invasiva. Tem pessoas que tratam só com radioterapia. É o caso do nosso atual presidente. Lula, quando teve um câncer de laringe, há anos atrás, tratou exclusivamente com radioterapia. Ele tem ainda a voz com alguma sequela, mas ele já tinha uma voz ruim antes. O padrão vocal dele já não era bom antes do câncer de laringe. Agora, para lesões maiores, aí vão ser necessárias intervenções maiores. Pode ser necessária somente a excisão, a retirada da lesão através de cirurgia. Pode ser necessário tirar uma corda vocal, que às vezes ela é localizada na corda vocal propriamente dita, a prega vocal, que é o nome correto. Pode ser necessário tirar toda a laringe. Então, quando tira toda a laringe, o paciente perde a capacidade de falar. Sobrevive, mas perde a capacidade de falar. Depois, há mecanismos de usar uma espécie de um aparelho que pode possibilitar um tipo de voz ao paciente, mas que não é a voz natural. Então, vai depender muito do estadiamento, como eu disse. O grau de sequela depende do estadiamento do tumor. Perder a voz por completo, não? Pode sim, é como eu disse. A pessoa que vai fazer uma cirurgia de laringe mais radical, que tem que tirar toda a laringe, ela nunca mais vai falar como falava anteriormente. Vai falar através de um equipamento, de um aparelho eletrônico, que permite a fonação, mas é uma voz eletrônica, não é a voz mais da pessoa, entendeu? Então, é isso em troca da vida, muitas vezes. Mas, se for diagnosticado mais precocemente, pode ficar praticamente sem sequela nenhuma, como eu citei o exemplo do presidente. Na nossa região, é comum, por exemplo, o surgimento de câncer de laringe? É comum em todo o mundo.
quanto maior a incidência de fumo, quanto mais a população fuma, maior seria essa incidência. Estima-se que em torno de 2% dos cânceres do mundo são de laringe. Então, obviamente, nas populações em que o hábito de fumar é maior, essa incidência é maior também. Aqui no nosso WhatsApp, Marcos, bom dia, doutor. Para mim o tempo mais difícil é agora, no tempo das chuvas, porque aparecem esses besourinhos miúdo, minha garganta começa a coçar, o ouvido, o olho, céu da boca e nariz, de repente começa a espirrar e sem parar, e os olhos incham, porque isso acontece. O que é que eu devo fazer? É alergia? Esse é o quadro clássico de alergia. A presença de insetos é um dos fatores que pode desencadear. A mudança climática também, às vezes está muito quente, vem aquela chuva, chove aquele bafo quente, essa mudança radical de temperatura de uma hora para outra também pode contribuir. A umidade relativa do ar mais alta também pode contribuir para as crises em algumas pessoas. Então, são vários fatores, não é só a presença do inseto, não. E é bem clássico a sintomatologia dele de um quadro alérgico, uma rinofaringite alérgica, quer dizer, inflamação do nariz e da garganta por processo alérgico. Tem tratamento para isso, dá para controlar, não precisa passar todo o inverno rezando para não chover, não. Só peço a ele que não enverede por esse caminho. Vamos deixar chover e tratar o quadro alérgico, que é mais proveitoso, que a gente deixa chover. O Vini pergunta o seguinte aqui, tosse, ele conta que tem tosse constante, né? E quer saber se pode ser câncer de laringe. Tosse seca é um sintoma, sim, de câncer de laringe, embora bastante raro. Não é comum que a pessoa tenha só a tosse isoladamente. Tosse isoladamente, a gente pensa em outras coisas, inicialmente. Não vai pensar primeiro em câncer de laringe, não. Quando tem tosse associada, geralmente tem outros sintomas também, principalmente a rouquidão, como eu já disse. Mas é um sintoma, sim, de câncer de laringe, a tosse seca. Se for aquela tosse zona cheia, a gente já não pensa tanto nisso. E não é o primeiro pensamento de diagnóstico, não é câncer de laringe nas pessoas que só têm tosse, não. Quais seriam as principais suspeitas? Alergia, processo alérgico ou refluxo. Refluxo é uma doença bastante comum. O que seria o refluxo? É ácido do estômago, como o próprio nome diz, refluindo, subindo através do esôfago, que pode chegar pelo esôfago até a laringe e causa uma irritação na mucosa da laringe, e essa irritação desencadeia o reflexo da tosse. Então é bastante comum a gente ver paciente somente com tosse, e quando vai fazer uma investigação tem um refluxo, tratando, controla. Então, de qualquer modo, se é todo sintoma muito antigo, seja ele qual for, por mais simples que seja, eu digo, não preserve esse sintoma, investigue, veja o que é que está causando, porque na maioria das vezes tem solução. E às vezes você evita uma surpresa desagradável. Vai ficar com um sintoma desafio, quando vai investigar tem uma coisa mais séria a tratar, entendeu? Então, sintomas persistentes, seja eles quais forem, tosse, o nariz obstruído, ou qualquer que seja no corpo humano como um todo, estou falando especificamente de otorrino, mas sintoma muito persistente, procure fazer um acompanhamento, uma investigação e um tratamento, porque na maioria das vezes tem todas essas opções. Aproveitar aqui a ocasião, você falou agora há pouco nessa questão de chuva, né? E a gente tem aqui um grupo aqui de pedal, né? O Amigo do Pedal, e as turmas às vezes ficam treinando comigo, porque dia de chuva, bafo quente, eu não pedalo, né? Fica dizendo que porque eu sou mimado, aquela coisa toda, né? Gregório Neto, João Barros, Roberto Diniz, Muriel, bafo de chuva ofende? Isso depende de cada organismo, obviamente. As pessoas que não têm nenhum padrão alérgico, a via aérea superior não tem processo inflamatório crônico, não tem nada, na maioria das vezes que tiver esse contato não vai ter problema. Para outras pessoas, aquelas que têm algum quadro alérgico principalmente, ou que tem qualquer processo inflamatório mais crônico de nariz e garganta, ofende sim. Essa variação climática mais rápida, mais brusca, ela pode sim prejudicar a quem tem esses processos e desencadear a crise ou agravar a crise que já está ocorrendo. Eles têm que entender que minha garganta é sensível, né? Lógico, é seu instrumento de trabalho. Se você prejudicar a sua garganta, vai trabalhar como? Então, os meninos que não precisam tanto da voz para trabalhar, que tirem onda de você, mas que respeitem também a sua decisão. Tá aqui, tá respondida aqui a pergunta que vou gravar vou separar esse áudio para mandar para o grupo do pedal lá, viu? Dificuldade para respirar, também é sintoma de câncer de laringe? Também, aí para casos mais avançados, quando a pessoa tem uma dificuldade para respirar, é porque a lesão ela está volumosa ou está limitando já o movimento da glote. A glote, é essa região das cordas vocais, quando a gente respira, ela abre para passar o ar. Quando a gente fala, ela fecha, tá certo? Uma corda vocal encosta na outra.
E, obviamente, se tiver alguma lesão mais volumosa nessa região, ela vai ocupar o espaço respiratório. A laringe, digamos que essa região da glote é o segundo lugar mais estreito da via aérea da gente. O primeiro é o nariz, especificamente na válvula nasal. O segundo é a glote. Então, qualquer coisinha que obstrua a passagem do ar na glote pode dar dificuldade respiratória, e o câncer é uma delas. Mas, geralmente, quando vem dar dificuldade respiratória, já está no estágio mais avançado. Doutor Enio, tem uma filha de 12 anos que ela tem uma alergia muito forte, chega até a perder aula por causa dessa coceira na garganta, no nariz e nos olhos. O que é que pode ser feito nesse caso? Pode ser feito primeiro uma análise se é só um quadro alérgico, se tem alguma outra coisa associada. Se for só o quadro alérgico, tem tratamento para isso. Infelizmente, não tem cura. Ela vai conviver com isso a vida inteira, mas não necessariamente conviver com isso ao lado dela. Ela pode afastar esse problema, pelo menos pela maioria do tempo da vida dela. Então, quando chegar uma crise, procurar atendimento, tratar, vai controlar, vai afastar a crise, vai ficar sem sintomas por uns tempos. Vai voltar a ter crise? Vai. Infelizmente, a alergia não tem cura. Mas dá para ela conviver com o problema de uma forma muito melhor do que ela convive hoje, sem ter crise com tanta frequência e sem ter crise tão intensa. Ela pode amenizar nesse caso? Ameniza, controla 100%, ela fica muito bem, na verdade. Sem sintomas, sem incômodo. Mas sabendo que depois que o tratamento foi interrompido, que também ninguém vai tratar 100% dos dias da vida da pessoa com medicamento, então o tratamento vai incluir cuidados ambientais, que é poeira, fumaça, produto químico, gelo, essas coisas devem ser evitadas para quem é alérgico no dia a dia. Eu sei que não dá para evitar 100%, por isso que não dá para dizer que vai curar. E, além dos cuidados ambientais, tem a questão de medicamentos quando necessário for, tá certo? Agora, medicamento não é para a vida inteira, é para tirar da crise, depois para fazer uma manutenção e, eventualmente, de tempos em tempos, vai ser necessário um reinício desse tratamento medicamentoso. Ok, doutor Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na clínica Cardiokid, na rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o 98154-4453. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. 8 horas 11 minutos, confirmando 8 e 11. Já nós teremos aqui o João Marcelo, hipnoterapeuta, mas agora tem um quadro Por Dentro dos Seus Direitos, hoje com a participação da advogada Lucineide